Olá a todos e seja bem-vindo à nossa aula 8 sobre upload de imagens e fontes no Pygame. Primeiramente, eu gostaria de revisar os conceitos vistos na aula passada sobre display, onde a gente vai ver primeiro como escrever o programa, o espectro RGB e a função draw. Escrevendo o programa, a gente precisa dessa linha de código chamada pygame.display.set_mode com o número de pixels de largura e o número de pixels de altura para criar nossa superfície. Então, nosso código seria importando e inicializando a biblioteca Pygame, import Pygame, pygame.init, abre e fecha parênteses. Criando a nossa superfície, a gente faz janela, underline teste. Esse é o nome genérico para nossa janela, pode ser qualquer coisa. Igual a pygame.display.set_mode, 320 vai ser a nossa largura e a nossa altura. Essa linha de comando, de acordo com o que está na página .org do Pygame, serve para selecionar o monitor do seu computador e mostrar uma superfície nessa tela. E já a segunda linha, janela underline teste.fill, ela serve para preencher o pedacinho de tela que vai aparecer nessa superfície com uma cor da nossa escolha. Mas onde está nossa cor? Para isso, a gente precisa conhecer sobre o RGB, muito famoso atualmente na indústria gamer, mas basicamente nosso RGB ele é um espectro de cores do vermelho, verde e azul, onde a gente pode achar todas as cores possíveis. O R de red, vermelho, G de green, verde e B de blue, azul. Essas quantidades da nossa tupla de cores, que é essa listazinha onde tem esses números, são numeradas em uma escala que vai de 0 a 255 em valores de intensidade. A intensidade máxima de todas no espectro de luz, ou seja, o vermelho 255, o verde 255, o azul 255, forma o branco. A intensidade mínima de todos é preto. Agora, como escreveríamos isso como parâmetro? Vamos rever nosso código. Então, a gente vai fazer janela, underline teste, nome genérico, ponto fill. Essa janela vai ser preenchida com as cores 220, 212 e 200. Já a função draw é uma função que desenha algo para a gente na nossa tela. A gente pode fazer a função rect, onde a gente desenha um retângulo, polygon, onde a gente desenha um polígono, circle, onde a gente desenha um círculo, elipse, desenhando uma elipse, arc, desenhando um arco, line, desenha uma linha, lines, desenha diversas linhas, A-line, desenha uma linha com anti-aliasing, ou seja, a gente tira aquele borrado, que os pixels deixam, e A-line desenha várias linhas com anti-aliasing. Vamos ver agora o código. Então, aqui eu tenho exemplo de um código onde eu vou poder desenhar vários retângulos na minha tela, no meu display do Pygame, a superfície, Primeiramente, na primeira linha, importei a biblioteca Pygame, na segunda, importei, permiti que minha biblioteca Pygame acesse minha área local, e eu importei uma saída. Inicializei o meu Pygame e criei meu display de largura 640 e altura 480. Enquanto isso for verdadeiro, quanto à existência da minha tela, quanto à minha superfície ainda estiver rodando, eu terei um evento, que seria o evento quit, que seria a saída da minha tela. Então, se o tipo do meu evento for o evento quit, eu posso fechar a minha tela, minha superfície do Pygame. Se o meu Pygame perceber que meu botão do mouse estiver pressionado, ele vai desenhar, aqui eu tenho a minha função draw, ele vai pegar a minha posição do meu mouse e vai desenhar um retângulo com a cor 255, 143, 90, na posição, no tamanho de 80 de largura e 100 de altura. E ele vai atualizar o meu display. Então, se eu rodar esse código, às vezes o nosso Pygame, ele não... Aqui, apareceu. Às vezes ele demora um pouco para carregar esse displayzinho do Pygame. Então, aqui tem a minha superfície, e eu posso desenhar vários retângulos dentro dele e posso preencher a minha tela. Um exemplo legal é esse código, que eu adoro, para estudar sobre o espectro RGB. Nesse código,
eu inicializo meu Pygame normalmente, né? Crio um display 640, 480 e nele eu crio 3 escalas, a escala vermelha, a escala verde e a escala azul, onde eu, com a função draw, crio um retângulo para a escala vermelha, um para a escala verde e uma escala azul, e eu crio uma tupla de cores onde eu posso fazer o meu teste de cor. Então, basicamente, meu código, quando eu rodar, eu vou ter um experimento onde eu posso testar todos os espectros de cores do meu RGB. Então, eu posso testar tudo. Se eu, aqui eu mostro que todos 255, como visto aqui em cima, atualizada a tupla de cores, eu tenho todos 255, eles ficam branco, todos zeros, eles ficam preto. E assim eu posso achar qualquer cor que eu quiser. Então, voltando para os objetivos da aula 8. A gente vai entender a forma correta de fazer o upload de imagens, vamos descobrir novos métodos como image e load, e a gente vai ser capaz de utilizar o conteúdo da aula de forma fácil e intuitiva. Então, vamos entender os nossos métodos. Pygame.image é um módulo que fornece método para carregar e salvar imagens no nosso código. E o load é o método que carrega uma imagem do sistema do arquivos e retorna o objeto surface, na nossa superfície, naquele displayzinho do Pygame. Então, aqui temos exemplos de código de como fazer upload de imagem. Primeiramente, a gente importa a biblioteca Pygames, inicializamos ela, e aqui temos, a gente aloca nessa variável img a imagem.png. Então, img é igual a pygame.image.load imagem.png. A gente está alocando essa imagem nessa variável, a gente cria uma tupla chamada white, de método correto, como visto na aula anterior, deveria ser 255, 255, 255, com altura 640 e com largura 640 e altura 480. E a gente atualiza o nosso display. A gente preenche nosso display com a tupla branca e a gente roda o nosso código. Ao rodar nosso código, ao executar nosso código, a gente vai imprimir essa imagem na nossa superfície Pygame. Então, vamos entender os outros métodos. Pygame.font.init é utilizado para inicializar a fonte. Pygame.font.getInit é utilizado para verificar se a fonte foi inicializada ou não. Ambos os métodos eles não requerem nenhum argumento. Se a fonte for inicializada com sucesso, o método pygame.font.get.init, né, ele vai retornar como verdadeiro. Aqui temos exemplo de código, onde a gente vai inicializar a nossa biblioteca Pygame, vamos importar ela, vamos inicializar tanto o Pygame quanto a sua fonte. A gente vai criar o nosso objeto de fonte. A gente cria uma função, a função def create underline fonte, onde a gente vai, primeira fonte vai ser uma fonte Arial com o texto que a gente vai criar. A gente bota todos os parâmetros, a gente utiliza a cor que a gente vai fazer e a gente pode fazer o B false, e false significa que ele não vai ser bold e não vai ser italic. Ele não vai ser negrito e não vai ser itálico com aquela letra deitadinha. Text igual a fonte rendir. A gente criou nossa fontezinha. Aí a gente vai criar o nosso texto que vai ser renderizado com a nossa fonte. Então a gente vai fazer o game over com a fonte criada e vai estar escrito o jogo acabou. E o restart, né? A variável restart vai ser com create fonte, com a fonte criada, fim da linha amigo, ele vai ter essas cores e esse tamanho, a nossa fonte. Surf vai ser o nome da nossa superfície, surf vem de surface, superfície em inglês, pygame.display.set underline mode 600 e 400, 600 de largura, 400 de altura. A gente cria um loop que funciona e a gente utiliza o nosso clockzinho, onde a gente vai poder aparecer com o tempo a nossa superfície, ela vai ser preenchida com a cor preta, x e y vai ser a posição do nosso mouse,
surf.blit vai aparecer o nosso game over. E o surf.blit restart vai aparecer depois de um x e y definido pelo nosso mouse. A gente cria o nosso quit e a gente deixa o nosso relógio do Pygame rodando por 60 segundos. Então, o exemplo do nosso código seria isso. Ao executar nosso código, a gente vai ter essa telinha, né, essa superfície do display, em que vai aparecer o jogo acabou, em amarelo, e o fim da linha amigo, depois de um tempinho. Alguma dúvida? Você pode recorrer aos nossos monitores no grupo do WhatsApp da turma e nas monitorias. Aguardo-os na aula ao vivo síncrona. Até mais!